Arão, o STF decidiu que não poderá ser aumentado o número de deputados, mas é temporário. Isso só para 2026 não vai valer, para as próximas eleições ainda não vale, mas a princípio para 2030 já estaria valendo. É chovendo um molhado falar sobre esse assunto. A gente já falou algumas vezes aqui no nosso ponto de vista sobre toda essa discussão da recontagem, né, da redistribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados. A grande verdade é que Santa Catarina mais uma vez está sendo prejudicada e eu explico por quê. A Constituição, ela define o número de deputados federais e também a distribuição dessas cadeiras. Lembrando que a Câmara dos Deputados representa a população brasileira, ou seja, é de acordo com o número de habitantes. Nenhum estado do Brasil pode ter menos do que 8 deputados federais e mais do que 70 deputados federais. Então, se faz um cálculo de acordo com o censo do IBGE para saber quantas cadeiras cada um dos estados tem direito. Atualmente, Santa Catarina tem direito a 16 deputados federais. No entanto, nós tivemos um censo do IBGE em 2022. E a partir desse censo de 2022, Santa Catarina deveria ter 20 deputados federais. Mas, Arão, isso vai aumentar o número de deputados? Se for considerada a Constituição de 88, não. Continuam 513 deputados federais. O que ocorre é que alguns outros estados que diminuíram no número da população irão perder cadeiras na Câmara dos Deputados. E os estados que cresceram, como foi o caso de Santa Catarina, terão mais deputados federais para representarem a sua população. Então, por exemplo, Santa Catarina teria direito a mais 4 deputados federais, enquanto nós temos o Rio de Janeiro, por exemplo, que deveria perder 4 deputados federais. A Bahia deveria perder 2 deputados federais. O Rio Grande do Sul perder 2 deputados federais. Então, de acordo com o IBGE, simples. Se tem um novo censo, o censo 2022, coloquem-se os números na mesa, se redistribui as cadeiras e você garante desta forma a representatividade política. Mas, Arão, para que serve deputado federal? Eu vou trazer um dado simples aqui que talvez eu particularmente acredito e entendo de que essa não deveria ser a principal função de um deputado federal. Mas no sistema brasileiro isso aconteceu e hoje funciona desta forma. Vamos lá, Aldair. Cada deputado federal teve no orçamento de 2025 um orçamento de emendas parlamentares no valor de 32 milhões de reais. Ou seja, cada deputado federal pôde distribuir em seu estado para entidades, municípios, para novas obras, para custeio da saúde. Cada deputado federal pôde distribuir 32 milhões de reais. Vamos fazer um cálculo simples. Se nós temos direito a mais 4 deputados federais a partir do censo de 2022, certo? Se nós temos direito a mais 4 e cada deputado federal tem 4 anos de mandato, fazer um cálculo simples, isso significa um montante de R$500 bilhão a menos que os deputados federais irão destinar para Santa Catarina. 500 milhões de reais a menos que virão através de emendas parlamentares para o estado de Santa Catarina poder investir, poder custear a sua estrutura de saúde, de educação. Então percebam que é uma grande injustiça, mais uma vez, com o estado de Santa Catarina. Nós já somos uma das maiores economias do Brasil, mesmo sendo um território muito pequeno. Nós representamos 1% do território brasileiro, nós somos a 5ª maior economia do Brasil. Nós somos uma verdadeira força econômica. Nós, Santa Catarina, é um estado que produz e produz muito, de um povo trabalhador, de um povo empreendedor, e nós sempre ficamos para trás nos debates lá em Brasília. Nós não temos força política, nós não temos representatividade. E aí a Constituição diz, vocês têm direito a mais 4 deputados federais e simplesmente seremos ignorados mais uma vez
esse debate vai ficar para 2030, e será que lá em 2030 não vão mudar de novo o entendimento? Quem nos garante isso? Esse é um direito nosso, e a gente precisa cobrar isso. Se teve estado que diminuiu de tamanho, tem que perder cadeira. Se o nosso estado aumentou e se a Câmara dos Deputados representa a população, nosso direito é aumentar o número de deputados federais. Então, nós precisamos sim cobrar isso do STF. Não dá para tolerar, não dá para aceitar, porque isso significa uma perda muito grande. Eu falei de emendas parlamentares, mas tem outros assuntos aí que é justamente a falta de representatividade política que faz Santa Catarina ficar para trás. Pois é, a gente já vai falar desse outro assunto, mas o que eu gostaria de comentar também a respeito dessa situação é que a Câmara dos Deputados ali já estava dando um jeitinho, né? Infelizmente, estava dando um jeitinho de não diminuir nos estados em que estava diminuindo, somente aumentar nos estados que tinham que aumentar, e com isso o número de deputados estava aumentando também, em torno aí de 20 deputados, né, a mais. Mais do que 20 deputados. Eles estavam tentando fazer uma enjambração lá na Câmara dos Deputados para ninguém sair perdendo, mas aí sair ganhando. Só que daí a representatividade ficaria desproporcional, né? De novo, ficaria desproporcional. Então, o certo, o correto, seria a redistribuição. Pois simples. É, o STF deveria ter intervido para cumprir a Constituição. Aí, exatamente. Aí tudo certo. Não é o STF que diz que está aí para preservar a Constituição brasileira, para garantir a justiça. Então, cumpra com a Constituição, é simples. A Câmara dos Deputados tem que parar de ficar inventando moda, porque se aumentasse o número de deputados federais no Brasil, obviamente o custo desse elefante branco iria aumentar e nós teríamos que pagar mais impostos. Então só cabia ao STF fazer o seu papel, a sua responsabilidade, que é fazer cumprir a Constituição. E a Constituição, ela é clara. E o censo não foi feito esse ano, não é coisa atual, é de 2022. Será que não deu tempo ainda de fazer a reorganização? E vamos lá, a eleição é só ano que vem também, né? Não dá para entender ano. Essa situação aí do STF intervindo no poder legislativo novamente, indo além das suas prerrogativas, porque, como você falou, o máximo que eles poderiam ir é o seguinte: essa enjambração que vocês querem fazer aí, de não diminuir nos estados que deveriam diminuir e só aumentar nos estados que tem que aumentar, isso é inconstitucional. Cumpra-se a Constituição, mas não simplesmente barrar essa alteração, né? Infelizmente dá para entender, né? Dá para entender que são interesses individuais, interesses de um grupo político, interesse de estados que são fortes. Por exemplo, o Rio de Janeiro iria perder 4 deputados federais. A gente sabe que a classe política do Rio de Janeiro é muito forte, tem muita influência com o Poder Judiciário. Com certeza a força política deles é que evitou que eles perdessem essas cadeiras e nós, que seria de nosso direito, ganhássemos. É por isso, inclusive, que nós precisamos ter representantes políticos com força e com voz no Senado Federal. O Senado Federal é o poder legislativo que deveria agora cobrar do STF. Exatamente. Porque se nós temos uma Câmara de Deputados que representa a população brasileira, nós temos um Senado Federal que tem como papel representar os estados brasileiros. Por isso que todo o estado brasileiro tem 3 senadores. Então agora era a hora dos nossos 3 senadores da República baterem na mesa, lá na tribuna, e cobrarem do Supremo, porque o senador é que pode fazer isso. Só que a grande verdade é que nós estamos desassistidos no Senado Federal também. Pois é, e aí vem essa situação que você comentou. Aí, pela falta de representatividade, Santa Catarina vai perder orçamento, inclusive orçamento ligado à BR-470. Exatamente. Nós estamos mais uma vez nessa discussão da lei orçamentária para o ano seguinte, lembrando que sempre nessa época do ano, sempre a partir de outubro, novembro, o Poder Legislativo começa a discutir o orçamento do Executivo para o ano seguinte. Então, as câmaras de vereadores discutem o orçamento da Prefeitura para o ano seguinte. A Assembleia Legislativa discute o orçamento do Governo do Estado. E a Câmara dos Deputados discute o orçamento da União para o ano seguinte.
e um levantamento da Fiesc, a Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina, que faz um papel brilhante, Odair, em relação a esse monitoramento, a esse observatório do que se discute na Câmara dos Deputados e que diz respeito aos interesses dos catarinenses. Ainda bem que nós temos uma instituição como a Fiesc, já que nós não temos muitas vezes deputados federais que fazem esse acompanhamento e que de fato cobram, né, lá em Brasília o que é de nosso direito. De acordo com esse levantamento que foi feito pela Fiesc, nós temos uma previsão orçamentária para investimentos na infraestrutura de Santa Catarina no ano de 2026, no valor de 506 milhões de reais. 506 milhões de reais. Ocorre que, em 2023, o nosso orçamento foi de 1 bilhão de reais para a infraestrutura de Santa Catarina. 23, 1 bilhão. 24, 780 milhões. 2025, 651 milhões. E agora, para 2026, 506 milhões de reais é a previsão para a Lei Orçamentária da União de 2026 para o DENIT de Santa Catarina. Perceba que de ano a ano nós fomos caindo, o nosso orçamento foi reduzindo ainda mais. E olha só um exemplo, para a nossa BR-470, a previsão orçamentária para 2026, ela seria de 50 milhões de reais. Ou seja, dos 506 milhões previstos para o orçamento do ano que vem, somente 50 milhões seriam utilizados na BR-470. Ocorre que as nossas obras que estão acontecendo agora de duplicação, os investimentos necessários na BR-470 para 2026, precisaria de no mínimo, 200 milhões de reais. Ou seja, 25%, um quarto do valor. 4 vezes mais. 4 vezes mais. E isso, né, para fazer o básico, né? Não para fazer um grande investimento, que era o que nós precisávamos. E vamos discutir de novo a infraestrutura e vamos discutir de novo a representatividade política. Né? Vamos falar de novo que Santa Catarina é um estado que produz, é um estado empreendedor, é um estado de um povo trabalhador, é um estado que, de fato, contribui muito para a economia do Brasil, até pela sua diversidade. E se nós não tivermos escoamento de produção, se nós não tivermos mobilidade urbana, que nós falamos na terça-feira aqui, pela questão do crescimento do turismo, por exemplo, se nós não tivermos essa estrutura, esse investimento tão necessário, a gente vai ficar parado no tempo, a gente vai ficar patinando. E por falta de representatividade política. Porque nós não temos congressistas que batam na mesa e que cobrem da União que é de direito. Porque nós não temos, Odair, e a gente já falou sobre isso aqui no Ponto de Vista, nós não temos uma união entre os nossos estados, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como se tem união lá no Nordeste, que inclusive eles têm um fundo de desenvolvimento regional para o Nordeste, com investimentos da União, do governo federal, de acordo com os interesses dos estados daquela região. Nós aqui não conseguimos nem ter um fundo de desenvolvimento da região sul. Isso é muito grave e a gente precisa sim cobrar dos nossos representantes políticos.